A transição planetária. Quando e onde? Essa pergunta, né? A transição planetária, quando e onde? É uma pergunta que nos arremete à questão do tempo e do espaço. Quando e onde, né? E quando nós falamos de tempo e espaço, nós estamos falando de uma dimensão que ainda não consumiu isso. Uma dimensão ainda que nós ainda separamos isso, né? Onde está a transição planetária? O que é isso? O que é a transição planetária? Nós vamos aqui colocar alguns conteúdos para a gente compreender de forma sintética o que está acontecendo com esse planeta, com esse mundo, não? Sob uma ótica mais ampla, cósmica, e tentar compreender melhor o que está acontecendo, porque nós temos aí muita informação a respeito disso que nós chamamos de transição planetária, inclusive fechando datas, colocando dentro de certas configurações temporais que deixam as coisas assim meio limitadas, né? E nós podemos transcender esse limite dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria consciência. E aí é na consciência que nós vamos trabalhar esses conteúdos de agora aqui, que eu vou falar aqui no vídeo, para a gente compreender melhor o que está acontecendo com esse planeta, né? Primeiro, essa questão de transição planetária. Esse próprio termo, transição planetária, já é um termo limitado. Por quê? Porque parece que as coisas estão acontecendo aqui dentro do planeta Terra. Se nós tivermos com um olhar totalmente voltado para o planeta Terra, nós vamos chamar isso de transição planetária, quando não é. Isso não é uma transição planetária. O que está acontecendo aqui, essas mudanças climáticas, essas crises gerais em todos os setores da vida humana, né? Política, econômica, saúde, educação, tudo tá em crise, né? Os mercados, o comércio, a indústria, tudo. Então, as pessoas estão inquietas, né? O próprio planeta, através de seus elementos, também estão revoltosos. Nós estamos nos ajustando. E isso não é da Terra, né? Quando nós olhamos para os nossos planetas vizinhos, Vênus, Júpiter, Saturno, Marte, Plutão, também estão passando por transformações significativas e fortes. Inclusive com as suas humanidades de lá também. Lá tem seres humanos, né? Em outras dimensões. E lá também está em crise também. Lá eles estão em crise também. Estão passando por ajuste, só que de uma outra forma, né? Então, primeiro, essa crise, essa transição não é do planeta. É uma transição do sistema solar, mas vai além. É uma transição da galáxia, é uma transição do universo. Então, é um ajuste, é uma transição, é um novo ciclo de compreensão da vida através de vários sistemas interligados. Então, não é uma transição planetária. Mas nós, de forma egoísta, né? Egoística, nós estamos o quê? Chamando isso de transição planetária, como se fosse só uma coisa nossa aqui. É bem da nossa característica humana dizer que isso é uma coisa nossa aqui, sem realmente investirmos numa visão mais ampla, né? Então, mas existem aqui dentro do planeta Terra alguns seres que já se aprofundaram na consciência interna de si próprios e foram além, né? Conseguiram tirar a sua consciência do planeta Terra e olhar isso num espectro mais amplo. Então isso deixa de ser transição planetária. Então a primeira questão é essa, que não é uma transição planetária só, é algo mais amplo. Segunda, onde e quando? Né? Quando e onde? Então isso é uma dimensão única. A partir daquilo que nós chamamos hoje de quinta dimensão, que está super divulgado aí, quem estuda mecânica quântica, comportamento atômico, né, que somos seres atômicos multidimensionais, e a partir de uma internalização onde você encontra essa quinta dimensão, lá naquilo que nós chamamos de corpo de luz, o ser humano possui no seu plano interno, na sua alma, no nível mais elevado, existe um corpo de luz. E quando esse corpo de luz é ativado, ele lhe alça para as experiências da quinta dimensão. Nesse plano de quinta dimensão, tempo e espaço estão unificados. Então, esse ser que experimenta isso de forma direta, pelas vias diretas, que investe nesse processo anímico, né? Que traz a sua alma, que se aprofunda no seu processo intuitivo, ele começa a lidar com portais que transcendem esse espaço-tempo.
Então, quando e onde é uma pergunta aqui de fora, de uma dimensão mais baixa da experiência terrena. E nós temos sido guiados muito por isso, por quando e onde, né? Então, nós separamos os elementos aqui nesse plano, onde é que eu tenho que estar, quando eu tenho que estar naquele espaço, naquele lugar. Os elementos estão aqui. Se você não pegar todos esses elementos existenciais que fazem parte da sua vida e não trouxer para uma reflexão mais profunda, estado meditativo, né? Você se aprofundar sobre a natureza desses elementos que existem nesse mundo que nós chamamos de Terra, você não vai alcançar isso, que é a ativação de corpo de luz, que em várias religiões no passado chamam isso de iluminação. Então isso é importante você ver essa experiência direta, né? Para você compreender também a transição planetária, porque aqui fora, nesse mundo mais ligado à Terra, aos elementos da Terra, e está acontecendo dentro de uma configuração de tempo e espaço, movimentos muito fortes que nós estamos chamando de transição planetária. Isso tudo está se adaptando, se adequando a uma nova realidade que está sendo proposta para a vida desse planeta. Isso não tem a ver especificamente com a humanidade. Isso é uma elevação de consciência, uma expansão de consciência que o planeta está passando. O planeta é uma consciência, é uma entidade cósmica, e nós, como seres humanos aqui nesse planeta, nós temos conexões internas que nos associam a esse planeta. Né? Assim como nós temos conexões também que nos associam ao Sol desse sistema solar. Então nós temos que estudar isso em autoconhecimento para nós começarmos a ajustarmos isso em nós e participarmos disso, não? Senão vamos ficar totalmente inconscientes, sendo jogados para lá e para cá, dentro do espaço-tempo desse planeta, sem saber onde é que temos que estar, com quem temos que estar, o que temos que fazer, e aí de repente vem uma chuva, um terremoto, vem movimentos do planeta que podem levar tudo aquilo que você tinha como garantido aqui nesse planeta. Rapidamente você pode ter, tem pessoas que estão perdendo a família, o patrimônio material, a vida de um modo geral, estão perdendo rapidamente porque não estão bem associadas ao planeta e estão atrasadas com relação ao que o planeta quer para nós. Porém, alguns seres aqui no planeta já fizeram um investimento interno, outros já vêm até pronto de fora do planeta, outros tem seres humanos que vêm de fora do planeta, sabe, já vêm prontos. Chegam aqui, se associam muito bem, compreendem muito bem essa transição que o planeta está passando, né? Conseguem perceber aproximadamente o que é que o planeta quer para eles próprios, já vêm com missões, já vêm com insights de onde precisam estar e vão naquela direção e vão auxiliando o planeta. Esses seres, eles não têm transição planetária para eles na consciência deles, porque eles já estão além da consciência da transição planetária. E alguns de nós aqui no planeta precisamos fazer essas reflexões do que está acontecendo aqui, né? O que é que está acontecendo? Alguns seres, inclusive, negam essa transição, negam as mudanças climáticas, negam as transformações, porque estão muito bem pautados em cima dos seus patrimônios, mas mal sabem elas que, de repente, isso pode ir-se embora rapidamente, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, isso é na consciência. Então, a transição planetária acontece, antes de tudo, na experiência humana, que representa a parte consciente do planeta como reino, né? Nós precisamos mexer na nossa consciência, pegar a nossa consciência, fazer as reflexões do que estamos fazendo aqui, o que está acontecendo e ver o que é que nós precisamos fazer. Se o planeta está se transformando, isso quer dizer que a humanidade também está se transformando. Isso está muito claro, né? Tudo está se transformando, é só observar. As coisas estão se transformando. E aí, algumas pessoas já fizeram essa transição, né? Lá no seu processo de percepção multidimensional, essas pessoas, em algum momento da sua vida, despertaram para o que está acontecendo e partiram para as transformações junto ao que o planeta quer, a um processo de purificação que está acontecendo. E essas pessoas começaram a se purificar, começaram a se harmonizar, começaram a receber insights das suas almas. Algumas começaram a receber códigos de luz através dos seus corpos de luz, processo multidimensional, em contato até com naves da Confederação Intergaláctica. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês podem se aprofundar no site da Confederação Intergaláctica, confederaçãointergaláctica.com, ou então na confederaçãointergaláctica.com.br. São sites que têm páginas específicas sobre a transição planetária. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, na nossa consciência, fazer essa transformação para... Alguns vão mudar os corpos mesmo, né? Vão se tornar mais sutis, vão purificar alimentações,
purificar comportamentos que não dão mais. Alguns vão até mudar de trabalho, de emprego, mudar de cidade, se afastar um pouco da família, né? Fazer reflexões mais profundas para entender a sua própria natureza, para se estabelecer, sair um pouco da sua própria crise pessoal, se encaixar mais em realidades mais amplas que o próprio planeta já está oferecendo para algumas almas especiais, para alguns seres. Por que são almas especiais? Porque elas se especializaram, né? Enquanto alguns ainda estão igual o carrinho bate e volta, que bate na parede, vai para lá, vai para cá e não acha o caminho está ali. O carro bate e volta, se você deixar dentro de uma hora dentro de um quarto, ele vai batendo em todas as paredes e em um momento ele vai encontrar a porta e vai sair. É assim o ser humano também. Só que alguns não, alguns já vêm sabendo qual é o caminho, né? Já perceberam, já olharam lá de cima, a nível até profético, a nível fora do tempo, né, do espaço, já se viram lá na frente, já viram, inclusive, alguns trazem visões como é o planeta lá na frente. Nós temos aqui linhagem de profetas aqui, e eles falam, o planeta lá na frente é uma maravilha, o planeta lá na frente tem coisas maravilhosas, porque alguns cristos já desceram aqui e já deixaram essa visão para nós, né? O planeta vai ter uma vida maravilhosa para lá na frente. E alguns já fizeram nas suas consciências a transição planetária, ou seja, não estão mais presos à transição ainda revoltosa, que inclusive está trazendo alguns sofrimentos. Alguns já estão estabelecendo novas realidades de equilíbrio, de estabilidade, que é necessário no plano mais à frente. Então, enquanto alguns ainda vão viver a transição planetária, outros já fizeram a transição nas suas consciências. Isso é interessante. Então, veja bem, precisamos olhar sobre essa ótica, sabe? Às vezes você está num espaço com 50 pessoas, tem pessoas ali que estão vivendo a transição fortemente, que estão ainda no movimento mais excitado, que ainda não está bem resolvido. E tem pessoas que já se estabilizaram no nível mais alto, às vezes é aquilo que nós chamamos hoje na instrução, a nível monádico, a nível espiritual, cósmico, espiritual. Pessoas que já tiveram contato com aquilo que o centro da Terra, um homem voltado totalmente para a Terra, não conhece, que é aquilo que é chamado de paz. Paz não é uma experiência da Terra. Paz é uma experiência que nós encontramos fora da Terra, né? Com a nossa consciência fora da Terra. Então, veja bem, alguns já estão encontrando, já têm momentos de paz, de estabilidade, momentos de repousos profundos, sabe, de conexões profundas, fora da Terra. Alguns já estão, em vez de se alimentar com alimentos físicos da Terra, que são alimentos mais densos, com menos energia, alguns já estão retirando energias dos sistemas sutis que vêm para além da Terra, né? O Sol está jogando mais energia aqui dentro, então essas pessoas estão aprendendo a se nutrir mais de prana, de energias mais sutis. Então são pessoas que estão na nova Terra. É uma nova humanidade que está surgindo, um novo código genético está aí. Tudo isso já tem uma fundamentação didática, pedagógica estabelecida e disposta para nós estudarmos, para nós percebermos. Então, quando e onde a transição planetária? Quando e onde isso é na sua consciência. Não se fecha a tempos. Tem várias pessoas dizendo, não, já começou no ano tal, termina no ano tal. Isso são espaços-tempos da Terra, isso são espaços-tempos culturais. Nesse momento nós temos vários calendários ativos no planeta Terra. Tudo isso é limitado, tudo isso é limitado. Quando você encontrar o seu espaço-tempo interno, a sua conexão com as suas realidades, quando você investigar a natureza dos elementos que compõem o seu campo de experiência, o seu campo de manifestação, quem é seu pai, quem é sua mãe, você tem pai, tem mãe, você tem irmão, você tem trabalho, já investigou a natureza do seu trabalho? Onde você trabalha? Quais são as cores que você veste nas suas roupas? Quais são os números que estão espalhados pela sua casa? Não é? Nós temos que investigar isso, nós temos que investigar a natureza da vida aqui nesse planeta. O seu nome, quais são as letras do seu nome? Não é? Qual é a sua configuração interna? Qual é a sua configuração interna? O que é que tem desenhado nas palmas da sua mão, nas linhas da sua mão? Onde você tem que estar? Você vai se realizar onde? Você vai se autorrealizar como ser humano aonde? Né? Então nós temos várias perguntas, vários questionamentos.
E nós temos várias saídas para tudo isso. Então, quando e onde, você vai saber. Investigue mais o que é isso, transição planetária. Nós precisamos nos encaixar melhor diante de tudo isso. Estamos todos no movimento especial do cosmos. E há uma vida nesse planeta Terra, não só para a humanidade, né? Para todos que permanecerem aqui na órbita do planeta, uma vida muito especial chegando. E para aqueles que não vão permanecer aqui, o cosmos tem portas abertas em outros lugares, né? Então esse é um vídeo flash de luz para a Confederação Intergaláctica.